Chegou a vez do plantão esportivo aqui dentro do programa Acordando com as Notícias, né? A gente destacou o Campeonato Brasileiro da Série C, Série B, então agora chegou a vez de a gente destacar, comentar aqui a rodada de número, foi qual rodada mesmo aqui? De número 17, ou seja, 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Estamos chegando aí ao final do primeiro turno no Campeonato Brasileiro da Série B. O primeiro turno se complementou aí nesse final de semana. E o da Série A se complementa, ainda faltam duas rodadas para complementar aí o primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série A. Pois bem, então vamos bater um papo aqui, vamos comentar o que aconteceu neste final de semana, nessa rodada que se complementa hoje, segunda-feira, hein? Hoje, segunda-feira, a rodada será complementada com Atlético Mineiro e Internacional. O plantão esportivo que tem um oferecimento especial da Santos Esportes, bolas, chuteiras, meões, caneleiras. E hoje, segunda-feira, dia 6, a Santos Esportes anunciando que a promoção do dia é tênis Adidas, né? Porque a Santos Esportes é distribuidora exclusiva da marca Adidas aqui para Petrolândia e toda a região. A promoção do dia hoje, tênis Adidas ao preço de R$50. Eu tô achando que Zé Santos ficou maluco, hein? Eu tô achando que ele ficou maluco. Um tênis Adidas, né? Tênis Adidas por R$50, né? Aí, promoção do dia, imperdível, hein? Só hoje. Amanhã tem outras promoções. É o seguinte, então, sobre os jogos acontecidos no sábado e no domingo. Vamos lá. Olha, tivemos 4 horas da tarde, sábado, abertura com Botafogo e Santos. Botafogo 0, Santos 0. Na verdade, um 0-0, um empate ruim para os dois, né? Ruim para os dois porque os dois estão lá. Claro, foi pior para o Santos, né? O Santos continua na zona de rebaixamento e o Botafogo é o 11º com 21 pontos. Está numa situação perigosa também o Botafogo Futebol e Regatas, que acertou aí com o Zé Ricardo. O Zé Ricardo é o novo treinador do Botafogo Futebol e Regatas. Aí, Zé Ricardo, Flamengo, Vasco e agora no Botafogo. Está faltando só o Fluminense, né? Em relação aos clubes grandes lá do Rio de Janeiro, clubes de camisa. Olha, esse 0-0, tem um ditado que diz que há coisas que só acontecem com o Botafogo, hein? O Botafogo fez um gol legítimo aos 43, 44, né? O jogador ele não teve interferência nenhuma, porque quando a bola é cabeceada, né? O lance eu acho que todo mundo já viu, quem não viu vai ver. A bola é cabeceada, sobra para um jogador do Botafogo que vem lá de trás, que não está impedido. Tem um impedido, mas ele não participa do lance. Não teve nenhuma interferência o jogador que estava impedido do Botafogo. Aí o Botafogo vai e faz o gol, comemora. A arbitragem do futebol brasileiro tá uma zorra mesmo, hein? Se não bastasse o que aconteceu quarta-feira na Fonte Nova, aconteceu outro tumulto também nesse jogo Botafogo e Santos no Engenhão sábado. Porque o Botafogo fez o gol, jogadores comemoraram tal, aí de repente o Bandeirinha tinha levantado o bastão, o juiz deu o gol, o Bandeirinha levantou o bastão, lá se vai o juiz conversar com o Bandeirinha, conversa para lá, conversa para cá, aí o juiz vai e confirma o gol. O juiz vai e confirma o gol. Aí os torcedores do Botafogo vibraram, os jogadores do Botafogo deram soco no ar. Daqui a pouco o juiz chama o jogador, ei, não vale mais não, o gol tá no lado. Quer dizer, aí ninguém entende, né? Decida se é gol, se não é. Então imagine, rapaz, as imagens mostram lá, jogadores dando soco no ar com a definição do juiz e tal, depois o juiz vai lá e volta atrás. É difícil, né? Não bastasse o que aconteceu na Fonte Nova, todo mundo viu aí quarta-feira, no jogo pela Copa do Brasil, onde o juiz marcou um pênalti a favor do Palmeiras, que foi pênalti, mas não era para ser expulso o jogador. Aí depois, né, o tal do VAR lá, o pessoal que trabalha no VAR, entraram em contato com o juiz, namoraram, porque ali saiu um namoro danado, bem 15 minutos, 10 minutos, sei lá que diabo é. Aí convenceram, né? O
O pessoal do VAR convenceu o árbitro ir lá na televisão olhar o lance, né? Aquele gesto aí que ficou famoso desde a Copa do Mundo, né? É o sinal que ele vai lá olhar a imagem. Aí, mas se o árbitro chega lá e olha e toma a decisão, não, olhava e depois voltava o lance, e o torcedor esperando, a gente que estava assistindo na televisão também esperando, foram bem 5 minutos o árbitro olhando para a televisão, para a TV, e sem se decidir se ia voltar a expulsão ou não. Não era voltar a penalidade, era voltar a expulsão ou não. Aí quando ele decidiu que não era caso de... Depois ele viu umas 200 vezes, né, a imagem, que não era caso de expulsão, aí ele voltou atrás e disse que o jogador não estava expulso não. Eu acho que o jogador já tinha tomado banho no vestiário. Já estava tomando banho, estava todo ensaboado. O jogador já estava todo ensaboado. Vem cá. Você não foi expulso não. O juiz está dizendo que você tem que voltar para campo. Lá se vai o cara pegar a toalha e tal e voltar para campo. Brincadeira, meu. Olha a hora, hein? Olha a hora. São 8 horas e 14 e 40 minutos. Já tem que ter uma definição mais rápida, rapaz. Mas tem um ditado que diz que há coisas que só acontecem com o Botafogo, aconteceu. 0-0 com esse lance aí tumultuado, né? Que foi anulado o gol legítimo do Botafogo. Olha, outro jogo que aconteceu, no caso, sábado, né? Aí um pouquinho mais tarde, às 7 horas da noite, quem diria, hein? O Grêmio joga com o time titular, empata com o Flamengo, recebe um sacode do Flamengo, que eu comentei aqui na semana passada, né? Que o Flamengo poupou seus jogadores no jogo diante de quem, meu Deus? Do Criciúma não, da Chape. Os jogadores do Grêmio não viajaram, porque ficaram em Porto Alegre, comendo, bebendo, dormindo, e os jogadores do Flamengo jogaram diante da equipe do Sport e jogaram no meio de semana com o Grêmio. Então, se fosse assim, com essa frescura de poupar jogadores, era para o jogador do Grêmio arrebentar, principalmente no segundo tempo, fisicamente e tal. Mas não, os jogadores que passaram bem 10 dias comendo, bebendo, dormindo, veio o segundo tempo, morreram, e os jogadores, entre aspas, cansados do Flamengo, engoliram o Grêmio. Então, eu queria que alguém me explicasse esse troço aí. Então, mostra aí que é muita frescura esse negócio de poupar jogadores, rapaz. E o Grêmio, com o time de reserva, ganhou do Flamengo. Quer dizer, o torcedor do Flamengo, com certeza, pensou assim: ué, se o Flamengo empatou com o titular, vai jogar com os reservas, isso aí é 3 pontos certo, né? Só que futebol, o jogo é jogado, não é brincado. Vai lá o Grêmio, depois de perder uma penalidade máxima, vai o Jael, né? Jael, cruel, né? Que não foi cruel na hora dos pênaltis, também ele atrasou, né? Ele atrasou aquela bola para o goleiro. Né? O goleiro tem fama de ser pegador de bola, de pênalti e tal, o Diego, mas aquela bola que o Jael cobrou, Carlos Democracia aqui na pelada da VEP, ele pegava também. Atrasou. Mas de qualquer maneira, o Diego foi lá e fez seu papel, né? Olha, atenção, deixa eu dar uma dica aqui, né? O programa Acordando com a Notícia, que vai para o Brasil e para o mundo. Vocês que vão jogar contra o Flamengo, se tiver um pênalti e você for bater, viu, seus atletas da Série A do futebol brasileiro, você faz o gol facinho em Diego, goleiro do Flamengo. É só chutar no meio do gol. É só chutar no meio do gol, que ele cai de um canto para outro. Se eu for bater um pênalti em Diego, agora eu não faço não, porque ele vai assistir esse programa, ele vai dizer: olha, esse Ramalho falou como é que você cai na bola. É só chutar no meio que o goleiro já está esfarrapado lá nos campos, ele cai. Quando o jogador corre para bater o pênalti contra o Flamengo, o goleiro do Flamengo, ele vai para o lado, ele arrisca, ele não fica esperando não. Então é só bater no meio. Os caras vão colocar ainda atrás, já perde. 8 horas e 43 minutos. E agora não segue mais o líder não, né? O Flamengo é quem segue o São Paulo, né? O Flamengo está seguindo o São Paulo aí, e o São Paulo agora é que é o líder do campeonato. Aliás, um domingo atípico, né?
se tratando de futebol, né? Foi um domingo que não foi muito normal não, né? Porque um domingo onde tivemos torcedores do Flamengo torcendo pelo Vasco, torcedor do Vasco torcendo pelo São Paulo. Aí foi um domingo maluco, né? Um domingo maluco histórico, né? Histórico, onde torcedor do Flamengo torcendo pelo Vasco, torcedor do Vasco torcendo pelo São Paulo. Claro que teve exceção, não foram todos, né? Mas aqui em Petrolândia mesmo, eu conversei com 2 vascaínos que disseram que iriam torcer pelo São Paulo. Rapaz, vocês estão malucos, rapaz. O Vasco aí precisando de ponto para não ser tetra, aí você vai torcer contra o Vasco? Mas cada um tem sua opção, né? Em compensação, ontem aqui na hora que aqui em Petrolândia, né? Aqui em Petrolândia, na hora que o Vasco empatou o jogo, rapaz, o foguetório aqui em Petrolândia foi grande, não é? A torcida do Vasco cresceu aqui em Petrolândia. Quando o Vasco empatou o jogo, lá no Morumbi, um foguetório sem tamanho aqui em Petrolândia. Rapaz, a torcida do Vasco cresceu, hein? Oito horas e 45 minutos. Mas a verdade é o seguinte, aqui o Vasco jogou uma boa partida, né? O Vasco jogou uma boa partida, levou aquele gol de cara. O Vasco tem esse negócio também, né? A bola leva gol rápido demais, né? Quando é no primeiro tempo, é no segundo tempo. No jogo contra o Corinthians, o Vasco jogou bem o primeiro tempo. No segundo tempo, com 15 minutos, já estava 3-1 pro Corinthians. 3 gols relâmpago. Depois ainda levou o 4. Um jogador impedido lá fez o 4º gol. E ontem, mal a bola rola, né? Mal a bola rola, eu estava assistindo o jogo em casa, né, torcendo pelo meu Vasco, todo mundo sabe que eu sou vascaíno e torcedor do Santinha, Santa Cruz Futebol Clube. Quando a bola rola, eu fui no banheiro e quando voltei já estava 1-0 para a equipe do São Paulo. Rapaz, que diabo é isso? Mas o Vasco jogou uma boa partida, né? Empatou no segundo tempo e poderia ter virado o jogo. Estava melhor que o São Paulo, mas aí o São Paulo mostrou sua estrela, né? O time quando está em fase boa é assim, tudo dá certo. E terminou fazendo o gol da vitória, que fez com que o São Paulo, depois de muitas rodadas, né, há muito tempo que o São Paulo não alcançava uma liderança de campeonato brasileiro. E conseguiu aí ficar na ponta, né? Já tinha teve aquela chance contra o Grêmio, no meio da semana passada, retrasada. Se ganhasse era líder, não ganhou, perdeu para o Grêmio e agora não desperdiçou a chance diante do Vasco. O São Paulo, que eu até falei, se eu não me engano, foi sábado. Uma grande surpresa desse campeonato brasileiro. Eu acho que até a torcida mesmo está surpresa com a campanha do São Paulo. São Paulo aí que o ano passado fez uma Série A terrível, por pouco não cai. Se não fosse o pernambucano Hernani ter chegado para socorrer o São Paulo tinha caído. E agora lutando aí na cabeça junto com o Flamengo. Daí São Paulo, sim, eu falava aqui do Grêmio, que venceu a equipe do Flamengo por 2-0, o Flamengo agora é o segundo, e o Grêmio deu uma subidinha ali, né? O Grêmio é o 3º colocado com 30 pontos, né? Vê o seu Renato Gaúcho, o seu time reserva está jogando mais que os titulares, né? E vai jogar terça-feira agora pela Libertadores da América. E para finalizar aqui, Corinthians 0, Atlético Paranaense 0, isso sábado, né? Um resultado ruim aí por 2, né? Corinthians 0, o Atlético 0, o Corinthians continua na posição intermediária, ali fica com a posição do Corinthians aqui. O Corinthians é o 7º com 26 pontos, o atual campeão brasileiro. O ano passado, né, nessa 17ª rodada, o Corinthians já estava disparado, só que esse ano está muito diferente e mostra aí que dificilmente vai lutar por título, né? Vai lutar por uma Libertadores e tal, porque título está um pouco complicado. É o 7º com 26 pontos. Já o Atlético Paranaense, esse está mais complicado ainda, porque continua na zona de rebaixamento. Com 14 pontos, é o 18º colocado. Aliás, os 2 times do Paraná estão mal, né? Se não bastasse o Curitiba estar na Série B, o Atlético Paranaense está rebaixado, ou seja, está na zona de rebaixamento, é o 18º com 14 pontos. E o Paraná agora assumiu a lanterninha, né? Ontem no confronto diante do Ceará, o Ceará venceu por 1-0. E o Lisca está aí, hein, fazendo milagre, voltando aí a fazer milagre pela equipe do Ceará. O Lisca livrou o ano retrasado o Ceará de cair da 2ª para a 3ª posição, quando ninguém acreditava mais. E esse ano chegou com essa missão aí de livrar o Ceará de não cair
para a Série B, né? Há um contraste lá no futebol cearense, porque o Ceará hoje estaria rebaixado e o Fortaleza hoje estaria subindo, né? Então, imagina a rivalidade que os comentários lá dos torcedores do futebol cearense, né? Um time lá em cima na Série B e outro lá embaixo na Série A. É a mesma coisa que está acontecendo em Alagoas, né? Em Alagoas é a mesma coisa, o CSA bem lá em cima e o CRB hoje estaria caindo para a Série B. Então o futebol cearense e o futebol alagoano vive aí momentos parecidos em relação a isso que eu estou comentando aqui. Olha, são 8 horas e 49 minutos, esse é o programa Acordando com as Notícias. Programa que vai ao ar todos os dias aqui a partir de 6 horas e alguns minutos, até às 8h30, o programa que a gente leva aqui, as notícias que serão notícias durante todo o dia. Ao vivo tem as notícias locais, nacionais, regionais, internacionais, notícias de esporte, polícia, política, economia, entrevistas, enfim. É um programa dinâmico, diariamente aqui, apresentado por esse amigo de vocês, Assis Ramalho, com a sua participação. Aqui é o 99955-118687, para você que está um pouquinho distante, 99955-1186. Faça, né, o Zé Valti, está nos ouvindo lá em Miami. Zé Valti, que é irmão aqui do Didi. Didi nos ouvindo aqui em Recife. Todo mundo aí ligado no programa Acordando com as Notícias, vocês aqui em Petrolândia. Alô, Valtério também, deixando seu bom dia aqui. O Tony Xavier também. Tony Xavier que é torcedor do Mengo. Eu estou sabendo, viu, Tony? Eu estou sabendo aí que ontem, na hora do jogo do Vasco em São Paulo, você hasteou uma bandeira aí em frente à sua casa do Vasco. Olha, a bandeira do Vasco. Estou sabendo, estou sabendo. Inclusive, estava tocando o hino do Vasco antes do jogo, né? Grande Tony Xavier, torcedor do Clube de Regatas Flamengo. Olha, mais jogos acontecidos ontem pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Lembrando que o plantão esportivo é um oferecimento especial da Santos Esportes, que está em promoção. Hoje tem a promoção do dia, hein? Tênis Adidas ao preço de R$50. Aproveite, que Zé Sandro, eu acho que tá maluco, tá doido com esse preço aí. Eu acho que ele tomou uma birita ontem, né? E amanheceu a segunda-feira assim. Rapaz, brincadeira, R$50 apenas o tênis Adidas hoje, é só hoje, na Santos Esportes. Olha, vamos aqui a mais futebol, Série A, 17ª rodada. Tá aí, o Paraná, já falei, né, perdeu para o Ceará por 1-0 lá no seu campo, no Dorival de Brito. Aí passou a tocha, né, no caso o Ceará passou a tocha de lanterninha para o Paraná, que agora é o lanterna. E o América ontem, rapaz, empatou com o Palmeiras em 0-0. Ei, Filipão, já começou assim, aquele futebol amarrado, 0-0. Perdeu um pênalti, é verdade, né? É verdade que perdeu um pênalti. A exemplo do jogo do Grêmio e Flamengo, onde o Cruel atrasou a bola para o Diego, o jogador aí de Filipão também atrasou a bola para o goleiro do América. Atrasou, toma aqui a bola. Aí fica difícil, né? Um resultado terrível para o Palmeiras, hein? O Palmeiras está se distanciando. É o 6º colocado com 27 pontos. O líder é o São Paulo, com 35, quer dizer, já são 8 pontos. A sorte é que o Flamengo não ganhou, hein? Ficava mais distante ainda. 8 pontos ainda dá, claro, mas para o elenco que tem o Palmeiras, era para estar em melhor colocação, né? Era para estar em melhor colocação. O Palmeiras aí que se lambuza em dinheiro e não sabe o que é que faz com o dinheiro, né? Gasta dinheiro, dinheiro tem, né? Agora se lambuza e não sabe aplicar seu dinheiro, e o Palmeiras está aí, há bem 2 anos que não ganha nada, né? Nem paulista, nem brasileiro, e esse ano tem a responsabilidade de ganhar pelo menos um título, seja brasileiro, seja Libertadores da América, porque gastar o que gasta e não conseguir êxito, então tá aí, Palmeiras 0 na estreia do Filipão, 0-0 com o time do América. Eu não vou dizer América de Minas Gerais, Mineiro, porque só tem o América, né?
Olha, outro jogo, vamos aqui comentar o que foi que aconteceu mais domingo. Você está ligadinho na web, Rádio Petrolândia, programa Acordando com as Notícias no Plantão Esportivo. Olha, o Vitória do Osiel. O Osiel Amaral lá em Centro Sé nos ouvindo, ele mandou aqui um zap, ele não perde o programa Acordando com as Notícias, grande radialista, grande jornalista, Osiel Amaral, que nos dá a honra de nos ouvir lá em Centro Sé, na Bahia, e ele torce pelo Esporte Clube Vitória, né? Ele gosta de tirar onda do meu Santinha, mas seu Vitória também, viu, Osiel? Não tá essas coisas não. Olha, Vitória 1, Cruzeiro 1. O resultado não foi bom também para nenhum dos dois, né? Porque o Vitória ainda continua ali em situação perigosa, já esteve na zona de rebaixamento, não está mais. O Vitória hoje se encontra, qual é a colocação aqui do Esporte Clube Vitória? 14º com 19 pontos, apenas 2 pontos na frente do primeiro que estaria caído aqui, que é o Santos, que tem 17 pontos. Já o Cruzeiro continua se distanciando da tábua de classificação. O Cruzeiro é o 8º com 25 pontos. Já são 10 pontos de diferença para o líder, que hoje é o São Paulo. Então tá aí, esse empate aí de Vitória e Grêmio, no meu entender, foi péssimo para os dois. Mais jogos de ontem pelo Campeonato Brasileiro. São Paulo e Vasco, já falei, né? O Vasco fez uma boa partida, mas perdeu. O São Paulo não teve tão bem assim, mas a fase ajudou, ganhou e assumiu aí a liderança do Brasileiro. Enquanto isso, o Vasco continua aí perigosamente na 13ª colocação com 19 pontos, apenas 2 pontos na frente do Santos. É verdade que o Vasco tem 2 jogos a menos, mas isso não quer dizer que são 6 pontos, pelo contrário, o Vasco enfrenta o Santos nesses 2 jogos atrasados lá na Vila, em Santos, e enfrenta o Atlético Paranaense lá no campo do Atlético Paranaense, na Arena da Baixada. E são 2 times aí que concorrem, né? Estão na luta aí para não ficar na zona de rebaixamento. Então a situação do Vasco é preocupante. São 8 horas e 56 minutos para a gente finalizar aqui o plantão esportivo. Tivemos mais o que aqui? O Fluminense, rapaz, o Fluminense vencia por 1-0. Vencia por 1-0 e cedeu o empate ao Esporte Clube Bahia já no finzinho. Também foi um resultado, claro, que para o Bahia comemorou 1 ponto. O Fluminense perdeu 2 pontos. Essa é que é a verdade. O Fluminense, se ganha, ia dar uma encostada boa. Hoje o Fluminense tem 22 pontos, é o 9º colocado. O Se não joga, mas se ganha, iria a 24 e ficaria apenas 1 ponto atrás do Cruzeiro. Então foram 2 pontos aí desperdiçados pelo Fluminense. Já o Bahia conseguiu esse pontinho aí. O Bahia, a classificação do Esporte Clube Bahia é o 15º, né? Com 18 pontos, apenas 1 ponto na frente do Santos, que é o 17º colocado. E para finalizar, o Sport empatou com a Chapecoense, um resultado terrível para o Sport. Terminou um pontinho sendo comemorado porque empatou nos acréscimos, mas no contexto geral, o empate foi muito ruim para o Sport, porque o Sport é o 12º colocado com 20 pontos, está a 3 pontos da zona de rebaixamento. Vale lembrar que depois da Copa do Mundo, o Sport não ganhou de mais ninguém, né? Não ganhou, só fez perder, e com exceção desse empate aí. Já a Chape conseguiu, pelo menos com esse ponto, sair da zona de rebaixamento. A Chapecoense, ou seja, permanecer fora da zona de rebaixamento, porque a Chape ficou em 16º com apenas 18 pontos, né? Com apenas 18 pontos, um ponto à frente do 17º Santos, que tem 17 pontos, tá bom? A rodada se complementa hoje com Atlético Mineiro e Internacional. Aqui é um jogo de 6 pontos, é o chamado famoso jogo de 6 pontos, porque os 2 times estão lutando lá em cima. Por exemplo, o Internacional tem 29 pontos, hoje está no G4, e o Atlético Mineiro é o 5º com 27, ou seja, se o Atlético Mineiro ganhar, entra na vaga do Internacional lá em cima no G4, ficará com 32 pontos, 2 pontos atrás do Flamengo, 3 pontos atrás de São Paulo. Já o Internacional, ou seja, o Galo, o Atlético Mineiro, não, o Atlético, já falei a situação, já o Internacional, se pelo menos empatar, continua no G4.
iria a 30 pontos. Hoje o Inter tem 29 pontos, tá bom? Então tá aí, foi os destaques aqui, os comentários. É bom lembrar que o jogo é lá em Minas Gerais, lá no Independência, no Horto, né? Aonde há tempos atrás, né, tinha aquele ditado, caiu no Horto, tá morto, mas isso aí já mudou há muito tempo. O Galo não tá essas coisas não. O Galo não tá essas coisas não. Olha ele aí. Olha ele aí. De qualquer maneira, o Galo faz uma boa campanha, né? O ano passado teve muito mal. Olha, e assim a gente encerra aqui o nosso plantão esportivo, oferecimento especial da Santos Esportes, bolas, chuteiras, meões, troféus, caneleiras. E lembrando que a promoção do dia, Zé Santos aí endoidou, hein? Tênis Adidas ao preço de R$50. Eu acho que ele tomou umas duas ontem e hoje amanheceu meio assim, meio. Plantão esportivo volta amanhã. E vamos seguir aqui o Acordando com a Notícia. Tem as últimas notícias.